Neste Café, Poesia e Filosofia, em Conversando sobre Filosofia do Direito, tenho comigo Flamarion Leite, que ainda há pouco discorria sobre o que era a vida absolutamente metódica de Immanuel Kant, um dos pilares da filosofia ocidental e filósofo aquele que inequivocamente traz contribuições mais específicas para a filosofia do direito, a qual então retornamos. Dizia eu ainda há pouco que, em geral, Kant é apontado como um filósofo difícil de ser lido. A que é que você acha que se deveria essa dificuldade? De que forma você compararia eventualmente Kant a outros filósofos que tenham trazido contribuições para isto que é especificamente a filosofia do direito? E campo da filosofia esse que eu gostaria que, se possível, você conceituasse e delimitasse para mim e, evidentemente, para os nossos telespectadores. Pois não, Edmundo. De fato, Kant é considerado um dos filósofos mais difíceis. E, certa feita, eu lembro desse episódio, em sala de aula, eu afirmava que, a meu ver, Kant era um divisor de águas. Assim, a filosofia se dividia em dois grandes momentos, até Kant e depois de Kant. E um aluno, espirituosamente, respondeu: para nós também, professor. Até Kant estava indo tudo muito bem. Depois de Kant é uma desgraça, ninguém entende nada. E foi aquela gargalhada geral na turma. Mas é fato. Kant é difícil, Edmundo, não apenas pela complexidade das ideias, como, sobretudo, pela aridez do estilo. Pela complexidade das ideias. Para entender essa complexidade, nós temos que vislumbrar o momento em que Kant aporta a filosofia em geral e a filosofia do direito em particular. Perfeito. Quando Kant chega na filosofia, estavam em luta, se digladiando duas correntes, duas tendências do pensamento filosófico, que já vinham lá desde Platão, desde Aristóteles, que são o racionalismo e o empirismo. Perfeito. Então, de um lado, o racionalismo, encastelado nas suas posições, afirmava que todo conhecimento provém da razão. Do outro lado, o empirismo afirmava todo conhecimento provém da experiência. Então, nota-se claramente que são posições antitéticas, contrárias, antagônicas e, pior, inconciliáveis. Perfeito. Nenhuma cedia terreno para a outra. Este é o momento em que Kant chega, que vai tratar de conciliar essas duas tendências do pensamento, criando uma terceira corrente dentro da filosofia chamada criticismo. Perfeito. Já voltaremos a ela. Este é o primeiro ponto da complexidade do seu pensamento. O segundo ponto, Kant refletia a própria filosofia alemã em voga, principalmente através de Leibniz e Wolff, que eram racionalistas dogmáticos. Do Wolff, o próprio Kant disse, Edmundo, o maior dos dogmáticos. Perfeito. Tal o seu dogmatismo. O dogmatismo racionalista que reduzia tudo à luz da análise rigorosa da razão, onde não cabia sentimentos. Somente a razão era soberana nesse sentir e nesse decidir. Esta influência que ele vai sofrer alemão vai se refletir no seu pensamento, porque inicialmente ele foi racionalista. Perfeito. Depois, vai sofrer influência da filosofia inglesa, Locke, John Locke, e principalmente de Hume, que eram empiristas. Exato. Locke é o pai do empirismo inglês, como você sabe. E Kant, numa obra chamada Prolegômenos a toda a metafísica futura que se queira apresentar como ciência, ele vai afirmar que foi Hume que o tirou do seu sono dogmático. Então, o despertou daquele sono dogmático. Ele era dogmático, ou seja, racionalista dogmático. Exato. Quando ele leu Hume com o seu empirismo, então ele foi despertado desse sono dogmático. E, finalmente, nós vamos encontrar uma terceira influência em Kant, Rousseau, a filosofia francesa, principalmente a questão da moral, a questão da ética. Então, se Kant vai encontrar, por exemplo, na ciência da natureza, em Newton, o grande repositório do seu estudo, que seria a física, nós vamos encontrar em Rousseau para Kant a moral. Perfeito. Como fato.
Então, note que Kant está permeado das tendências racionalistas, empiristas, da filosofia alemã, da filosofia inglesa, da filosofia francesa. Perfeito. Daí a complexidade das ideias, porque Kant vai passar, a partir da sua obra Crítica da Razão Pura, a desconstruir a chamada metafísica tradicional e construir uma crítica da razão. Certo. Isso já nos leva a uma complexidade grande, ou seja, é preciso que se tenha conhecimento de toda essa história, da história do pensamento, de como nós ingressamos nesse momento, porque como é que nós vamos entender isso? Em Kant, o que é que existe? Qual é a preocupação basilar dele inicial? É com uma teoria do conhecimento, uma epistemologia. Mas por que isso? Porque, note bem, a filosofia do século V, século VI na realidade, mas principalmente do século V antes de Cristo, até o século XV da nossa era, ela se caracteriza, a filosofia, por ser uma ontologia. Perfeito. Ou seja, uma preocupação com o ser, o estudo do ser, aquilo que é, a essência, o ente, toda essa questão. Quando nós entramos na modernidade, principalmente com Descartes, o pensamento cartesiano vai entrar cheio aí, há uma completa mudança de sentido, de perspectiva da filosofia. Nós deixamos a ontologia e ingressamos na chamada epistemologia ou gnosiologia. Exato. E essa gnosiologia é essa teoria do conhecimento que vai ser lançada por Descartes com o seu famoso cogito ergo sum, Exato. penso logo existo. E isso se arrasta até chegar Kant. Então, quando Kant entra, ele agora vai desmontar toda essa metafísica tradicional e vai mostrar que as teses do racionalismo e as teses do empirismo, embora contendo certas verdades, das quais, evidentemente, ele vai extrair o conteúdo veritativo, não são, evidentemente, absolutamente corretas em suas posições. Certo. E por isso que Kant vai construir o cristicismo. Ele colhe a verdade de cada uma e constrói o cristicismo na sua epistemologia. E para isso, o que é que ele nos diz? E aí começa a complexidade. Ele diz, é verdade que todo conhecimento, vamos nos lembrar que estamos falando de teoria do conhecimento. Perfeito. É verdade que todo conhecimento começa pela razão, pela experiência. Todo conhecimento se inicia pela experiência. Mas, diz Kant, nem todo ele deriva da experiência. Certo. E aí começa a complexidade. Ele, a priori, ou à primeira vista pelo menos, ele dá razão ao empirismo. Mas depois retira essa razão que ele dá ao empirismo e dá um limite, estabelece um limite para essa posição do empirismo. Porque ele vai dizer o seguinte, o conhecimento, como tal, é produto de uma faculdade complexa que o ser humano, o homem, tem. O ser humano, o homem, tem uma faculdade chamada sensibilidade. Exato. Através dessa sensibilidade, ele percebe os objetos, o ser humano percebe os objetos, capta os objetos. Mas é necessário que entre em ação, Edmundo, uma outra faculdade chamada entendimento, que pensa aquele material que é trazido pela sensibilidade. E quando o entendimento pensa esse material, ele o conceitua, então dá o conceito. Assim, quando eu vejo, por exemplo, este objeto que está em sua mão, eu tenho exatamente a percepção sensível dele, Claro. trago a representação desse objeto para mim e a minha faculdade do entendimento pensa esse objeto e diz, você é uma caneta. Perfeito. É ela que conceitua, diz que isso aqui é uma caneta. A sensibilidade não pensa, ela é destituída de estrutura intelectual. Quem pensa é o entendimento. Perfeito. Então, a complexidade do pensamento kantiano começa por aí, porque exatamente ele vai mostrar que o racionalismo não está correto na sua totalidade, assim como o empirismo, porque é necessário tanto a participação da experiência como de uma outra faculdade chamada entendimento para que o conhecimento se complete. Ou seja, o conhecimento só se dá quando entram em ação conjuntamente o entendimento e a sensibilidade. Perfeito. Mas Sim, mas conclua. a grande crítica que Kant vai fazer é a razão. E é esse ponto próximo que nós abordaremos. Exatamente. E o abordaremos na sequência no nosso terceiro bloco.